Ah. Aí o sobrinho pergunta para o tio assim, tio, o que é unção? Aí o tio, capinzinho aqui na boca, falou assim, tá vendo aquela vaquinha de pastel ali? Ele olhou, sim, aquilo ali não é unção. Tudo bem. Mas tio, mas o que é unção? O tio olhou. Caiu um passarinho no fio. Tá vendo aquele passarinho cantando lá no fio? Tô, tio. Isso também não é unção. O moleque ficou calado, saiu o tio lá. Mas tio, então, afinal de contas, o que é unção? Aí o Lobinho falou assim, o dia que você vê aquela vaquinha em cima do fio cantando aquilo é unção. Unção é a capacidade de Deus para você fazer alguma coisa da qual você mesmo jamais conseguiria fazer por si mesmo. Quando ele passa, ultrapassa todas as naturezas humanas. Ele faz o tímido ficar pródigo em palavras. Ele faz o medroso ficar corajoso. Ele faz o viciado ficar livre. E o contido ficar meio chapado. Você sabe por que fala que chamavam de Jesus estava endemoniado? Porque quando havia unção sobre ele, ele ficava esquisito. Todo mundo pensa que ele fala assim, ser curado em nome de Jesus. Ele põe nas mãos. Porque quando a unção vem, quando você estuda a unção de Deus no Velho Testamento, você vai, quando vem a unção vinha com uma nuvem e pairava sobre eles e não conseguiam ficar de pé. Eu não consigo ficar de pé. Você lembra dessa música? Do Fernandinho? Canta aí. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar. Tem um pastor brasileiro, e ele era tradutor de um dos maiores anos do evangelho, chamado Dan Duque. E ele foi sempre que o Dan Duque americano, sempre veio ao Brasil e traduzia. Ele é advogado, e só que acontecia alguma coisa com ele, né? Quando a unção vinha sobre ele, então ele sabia quando a unção estava chegando, porque ele né? Mas ele é advogado, então ele é chamado para defender um cliente, uma causa, e ele vai a julgamento, aí o promotor apresenta suas questões, aí chega a vez dele, de apresentar sua defesa ao seu cliente, aí ele sai da mesa, aí quando vai em direção para começar a fazer a explanação, ele dá uma caída. A juíza olhou para o seu causídico, o seu advogado, o senhor está bem? Ele, sim. O senhor está em condição de continuar? Ele, sim, eu continuarei. Mas dentro ele falou, senhor, o que você está fazendo aqui? Então, caros colegas, vamos aqui, de novo. A juíza, o senhor tem certeza que o senhor está bem? Ele falou, então o que é isso? Quando a juíza falou isso, perguntou isso em frente do público todo. Deus falou, ele perguntou para Deus, boa pergunta, o que eu vou responder para essa mulher agora? A resposta veio com um fogo. É o fogo de Deus na vida. Ele pensou mil coisas jurídicas, mil coisas naturais para falar, mas ele não teve. Ele falou, é o fogo do Espírito. A juíza, assim, a sessão está temporariamente encerrada. O senhor siga-me. Ele, agora sou eu.
Ele falou para Deus, Deus, tá vendo? Tá vendo? Aí seguiu a mulher, toda indignada. Saíram da sala, foram para a sala do juiz. Ela abriu a porta, ele entrou. Pá, ela bateu a porta, olhou para ele e falou, por favor, senhor, ore por mim que eu estou desesperada. Aí ele foi e orou por ela. Ela recebeu um milagre. Glória a Deus. Às vezes a gente tem uma certa tendência a querer a controlar, a manipular, mas às vezes deixa fluir. Jesus, ele deixava fluir o Espírito Santo. Você lembra em Atos capítulo 2? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um fogo e um som. E todos passaram a falar em novas línguas, segundo o Espírito conseguiu que falasse. Aí saíram e começaram a dar testemunhos, muitos sinais e maravilhas sendo feitos. Porém, alguns diziam, eles estão como? Embriagados. Embriagados. Por quê? Eles ficaram embriagados. Porque quando a unção vem sobre nossas vidas, nos deixa embriagados. Agora vocês vão entender por que Satanás quer que a gente use substâncias. É uma imitação. Satanás, ele não cria, ele imita. Não é verdade? Então ele está imitando, com droga, aquilo que a gente recebe de graça, na presença de Deus. Quando eu comecei a buscar a presença de Deus, eu comecei a me embriagar com a presença de Deus. Eu prefiro estar embriagado da unção do Espírito. Embriagues da unção do Espírito. Faz a sua fé ser alegre, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e a alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá alegria à sua fé, não só força, mas dá alegria. A nossa alegria é o que o mundo está precisando. Você vê, o mundo bailou 4, 5 dias aí, e hoje estão de ressaca, e hoje estão de frente com suas realidades, que não conseguem resolver problemas internos, problemas externos, que não conseguem resolver. Por quê? Porque eles precisam de uma alegria sensual, que a gente fala, né? Movido pelos 5 sentidos humanos. Eles ficam alegres pelo que veem, pelo que tocam, pelo que ouvem. É uma alegria falsa, efêmera e passageira. Mas nós, habita dentro de nós a alegria interna e a alegria eterna. É isso que a gente pode compartilhar. Okay? Oh, Deus. Jesus, obrigado pelo teu Espírito a nós, sua força para ir em meu espírito, em minha alma, em meu coração, Senhor, Senhor. Obrigado pelo dom da salvação, o poder do teu sangue me salvou, Senhor. Batizaste-me com teu Espírito, oh, resolveu por amor habitar dentro de mim. E o que fizer para merecer quão grande
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus. Cantar-lhe um novo cântico. Renderei-te louvores na congregação dos justos, Senhor. Te louvarei, ó Deus. Contarei os teus feitos, testemunharei de ti, ó Deus. Batizaste-me com força, coração, propósito. Oh Deus, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, aleluia, 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 és necessário aqui, Deus, és querido, és desejado aqui, Deus. Batiza, encharca, capacita-nos, é ti. Tu escolhes as coisas fracas deste mundo para nelas habitar. Oh, 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 yeah, yeah, oh. Ah, Deus, glória ao teu nome, Senhor. Seguimos nessa trilha. Está chegando agora, eles estão chegando aí. A gente tem trabalhado, operado nessa área de cura, né? E libertação, mais especificamente na área de libertação. Libertação espiritual tem a ver com o mapeamento de nossas vidas, mapeamento espiritual. Quando nós conhecemos e reconhecemos e observamos o histórico, nosso histórico familiar, como hoje em dia, quando nós vamos ao médico, por algumas questões, principalmente questões cardíacas, né? Eu estou com uma dor aqui no peito, no coração e tal. Uma das primeiras coisas que os médicos perguntam para nós é: há casos na sua família? Há casos do seu pai, dos seus avós? Uma das primeiras coisas que perguntam: há um histórico familiar? Isso por quê? Porque já é conhecido e reconhecido que haverá dentro de nós, poderá dentro de nós umas questões que são familiares. E isso para as questões físicas. E graças a Deus, Deus está retornando. Isso não é novidade, isso foi apagado, que Deus agora está tornando a trazer à tona as questões espirituais.
Porque eu mesmo fui ensinado de tal maneira, né? Que eu aceitei Jesus, meus pecados foram perdoados, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Realmente, a maldição, ela não me escraviza mais. Só se eu quiser. É diferente. É a mesma coisa. Jesus Cristo, João 3,16. E Deus amou ao mundo e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Filho. Deu Filho para quê? Para o mundo. Mas o mundo está reconciliado com ele? Não. Porque a reconciliação vem. Por quê? Pelo reconhecimento de quem ele é, pelo reconhecimento de quem eu sou, o reconhecimento de uma necessidade de uma confissão, de ser lavado pelo sangue de Jesus. Passar pela experiência do anotem e o novo nascimento. Já está reconciliado. Ele me perdoa, mas para eu estar perdoado, eu preciso aceitar o sacrifício. Ok? Então, é a mesma coisa na esfera das maldições, nas questões almáticas, nas questões pneumosomáticas. Hoje, a ciência, a psicologia, a psiquiatria, gente, já se fala muito, normalmente, doenças psicossomáticas. A palavra soma é o significado, é um sinônimo da palavra alma, soma. Tá? Então, psicossomáticos. Tá? Agora, o que a gente está estudando aqui não é doenças psicossomáticas. Nós estamos estudando aqui enfermidades pneumossomáticas. Pneumo tem a ver com o oxigênio, o sopro do espírito, o ruá. Então, são doenças espirituais. Então, nós estamos falando aqui de doenças espirituais que têm a sua atividade, a sua influência, a sua autoridade no nosso dia a dia, no físico. É o espiritual comandando o físico. São pequenas coisas comandando grandes coisas. Ok? E como é que a gente vai trabalhar isso? Vamos trabalhar isso por intermédio de um testemunho. E por isso que eu falei, eu tenho estudado horas aí por dia, tenho ensinado isso para essa área de libertação. Tá? E nesse garimpar, né? Que é um garimpo, né? Você vai ouvindo daqui, graças a Deus pelo YouTube, que te dá uma possibilidade de você garimpar coisas do mundo inteiro. E um testemunho muito interessante do irmão, que ele, da igreja, com um ministério na igreja, mas ele tinha uma questão. Ele tinha uma atração por crianças. Ele queria abraçar crianças, queria pôr crianças no colo. Era uma forte tendência à pedofilia. Era uma coisa muito tremenda. E ele conversa com o pastor dele, e o pastor dele fala, não, uma vez salvo, sempre Jesus te lavou. Se você não está sendo nada, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um psicólogo. Né? Ele foi procurar, só que não resolveu. Tá? E aquilo aquela coisa ficou tanto assim na vida dele, que ele resolveu procurar um pessoal da equipe de libertação, para que o pessoal se liberte disso. E a libertação, a administração da libertação é muito do bate-papo. Um libertador é aquele que senta com o brother aqui, a gente vai conversando. E no conversar, Deus vai revelando para a gente aspectos da vida dele, onde eventualmente há trincas, há falhas, há iniquidades. Iniquidades são pecados que perseguem geração após geração na nossa família. Tá? Que a gente vai vendo, né? A pessoa fala, olha, eu tenho um problema com isso, a gente vai vendo. De repente você vai vendo com o avô, o sobrinho, ela vai pegando. E o que acontece com esse rapaz? Ele começa a apontar um histórico. E o histórico começa com uma senhora, uma mulher, que ela era prostituta. Tá? Ela era prostituta numa cidade e ela tinha um filho. E esse filho morava com ela. O que acontecia?
ela recebia os seus clientes no seu quarto, e esse menino, como não tinha com quem deixar, esse menino ficava no canto do quarto. Punha ela no canto lá. Então o que acontecia? Ele assistia diariamente aquelas cenas de prostituição na sua mãe. Dia após dia, mês após mês. Ele ficou nesse ambiente por 6 anos. Com 6 anos, ele é tirado da mãe e ele é dado a uma família que o adota. É uma família cristã. Tá? E ele começa a viver com essa família. Aí quando começa a viver com essa família, o que acontece com ele? Ele começa a frequentar a igreja, nasce de novo, começa a fazer os seus cursos, começa a se preparar, aí ele chega pastor de uma igreja e vai fazendo as suas atividades e se casa, tem 5 filhos, e ele, de tempos em tempos, na sua vida, na casa dele tinha um cômodo no fim da casa, que ele destinava esse cômodo para os seus estudos, suas questões pessoais ali. Então ele falava para a esposa dele, falava, essa noite eu vou fazer uma vigília, eu vou me consagrar, vou fazer todos os meus estudos lá, e vou ficar por lá. Né? E os filhos, e a mulher fala, poxa, né? Tão espiritual ali. E assim foi anos na vida dele, até que uma noite, um dos filhos dele deu vontade de ir no banheiro, foi no banheiro. Quando sai do banheiro, ele ouve o gemido do pai, lá no quarto. Ele fica aí, encucado com aquilo. Não é? Aí ele vai lá, com medo do barulho, do gemido. Quando ele olha, ele consegue olhar pela gretinha no quartinho, pela gretinha da cortina, ele vê o que o pai dele estava fazendo. O pai dele tirava uma tela, um computador, e passava ali filmes pornográficos. Então ele começava a assistir pornografia e se masturbava. E ele ficou achando, era isso que meu pai ia fazer? É que ele ficou. Só que ele não contou para ninguém. Aí o que acontecia? Quando o pai falava que ia fazer essas coisas, o que ele fazia? Ficava quieto, esperava dar um tempo para ir lá. Aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a assistir também, só que escondido. O pai estava fazendo a pornografia, se masturbando, ele do lado de fora, eu ficava olhando para a cortina e acompanhava aquilo com o pai. Aquilo se tornou um ato. Aquilo foi. Até que um dia aconteceu algo diferente. De repente o pai dele cismou, parou tudo, começou a querer guardar tudo, tal, e ele não tinha acabado ainda o seu ato sexual, ele ainda não tinha acabado de se masturbar. E o pai dele recolhendo, ele ficou, ele num estado de excitação tão grande, ele sai, vai para o quarto dos irmãos mais novos, pega um irmão de 3 anos, vai e o estupra. Estupra o irmão. Esse menino cresce e ele se torna esse personagem que fala que ele poderia ver crianças que ele sentia prazer. Então você vê o histórico, como foi levantado todo o histórico, que começava lá, na avó, né? Uma sessão, o que a gente vê que a prostituição entrou a pornografia, que deu vazão à pedofilia. Cima aqui na Bíblia que fala que um abismo leva a outro abismo. Muitas vezes nós vamos vendo, vai fazendo o mapeamento espiritual da família, você vai vendo vários casos. Por quê? Lembra? Quando nós abrimos uma brecha, portas para que o inimigo entre, ele se estabelece ali. E quando ele se estabelece, ele tem uma legalidade para permanecer ali. Ele vai permeando a família. E se aquilo não for detectado, e não for tirado de lá, o lar ele vai permanecer. Você pode ter uma vida com Deus, você está salvo? Você está salvo. O Senhor Jesus te salva, te salva. Mas, porém,
Você lembra que Jesus falou? Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, quando ele cumpre a lei, antigamente você era livre pelo sacrifício de animais. Agora ele cumpriu a lei nele. Pelos seus pecados, aplica-se o sangue de Jesus. Não mais sangue de bois e cordeiros, mas o sangue de Jesus. Porém, o sangue de Jesus ainda tem que ser aplicado nos nossos pecados. Aquilo que Davi fala: Senhor, do meu pecado, das minhas transgressões e das minhas iniquidades. Ele dá 3 categorias diferentes. E nosso pecado, errar o alvo, amartia. Correto? A outra, que é a transgressão, que é quando você começa a se acostumar a fazer aquilo. E iniquidade é quando você se torna escravo daquilo, uma vontade constante. Quando você se torna, como aquele quadro da escolinha, né? Eu só penso naquilo. A pessoa se torna realmente obcecada, obsessiva por aquilo. Tá? É um dos sinais que você está debaixo de uma iniquidade. É quando você não consegue mais se desvencilhar daquilo. É quando você fere princípios, quando você totalmente fica desprovido de forças para lutar contra essa força negativa, ok? Gente, atenção aqui. Lá. Deixa atenção aqui. Vamos lá. Então, o que nós vamos fazer hoje? Você lembra, nós dividimos em 4 estágios, né? Hoje a gente vai estudar a 4ª geração. A quarta geração é a geração da propagação da ferida. A primeira geração é quando nós somos feridos, tá? É quando nós sofremos o abuso sexual. No caso, aquele menino que ele, vendo a situação da mãe dele, se prostituindo, tá? O segundo caso é quando a ferida é estabelecida. É quando essa situação não foi conduzida, não foi perdoada, não foi tratada, não tirou ele daí. Isso continuou na vida dele. Entrou no segundo estágio, que é a falta de perdão. Porque o perdão que te limpa disso, o sangue de Jesus e o liberar isso que te limpa. Porque o inimigo, o interesse do inimigo é fazer o quê? Vou fazer um simulado aqui. Tá? O inimigo quer te atacar. Então, como é que ele vai te atacar? Ele vai procurar uma base legal para se estabelecer na sua vida. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai usar, aqui com a título de exemplo, uma pessoa para te causar um mal. Tá? Quando ele te causa um mal, e ele agita aqui para ver você. É ele que está usando aquele para te atacar. Porque ele precisa de uma base legal. A base legal é uma outra pessoa te atacar. Se você libera o perdão, automaticamente não tem base legal. Agora, se ele te ataca e você se defende do ataque dele, você entra em justiça própria. Tá? Quando você recebe a agressão dele, o que acontece? Abre uma ferida em você. Pô, esse cara me feriu. Cara, ficha? Pô, esse cara... Como é que você sabe que tu é ferido? Quando você fala, ai. Ô, meu, e aí? É sinal que a ferida abriu. Se bate no morto, xinga o morto. Não faz nada, fica na dele. Por isso é o seguinte, Deus não chamou vocês, não chamou a nós para andar feridos. Deus nos chamou para andarmos mortos. O que é morto? Morto é aquele que entende que qualquer ataque que venha, se eu me defendo, eu estou usando a minha justiça própria. E eu estou deixando que a ferida entre. Aí que eu fui entender, depois de muitos anos de evangelho, por que Jesus falava, se alguém te atacar a face direita, oferece a esquerda. Eu falei, mas que coisa estranha isso. Porque qual é a nossa reação? É nos defendermos. Mas quando nós nos defendemos, nós abrimos uma brecha. É sinal que a ferida foi estabelecida. Porque quando eu não me defendo, Deus me defende.
Aí é que está. Quando você exerce a sua justiça, Deus, ele é justiça e misericórdia. Ok? Deus, ele trabalha nessas duas frequências, justiça e misericórdia. Ele atacou esse. Tá? Se você responde a ele, Deus é obrigado a usar de misericórdia. Porque você já está se justificando, aplicando a justiça. Agora, quando ele ataca você e você não se defende, aí você ativa o teu advogado, que é Jeová Tsidkenu, Jesus, a nossa justiça, e ele vai fazer justiça por você na vida dele. E a justiça de Deus sobre a vida do infrator é muito poderosa, mais poderosa do que a nossa. Agora, quando você se defende, aí você ativa o quê? Deus tem que ter misericórdia dele. Porque a misericórdia e a justiça andam juntos. Então, a nossa maior arma, a maior arma que eu posso ter contra a pessoa que me fez mal, então qual é? É eu me calar. Então, eu me calar não é que eu sou um trouxa, não é que eu sou um frouxo. Quando eu me calo, eu estou ativando a justiça de Deus. Que vai vir com juros e correção. A nossa vingança é o nosso silêncio. Quando você tem silêncio em Deus, Deus julga você. Agora, quando não, o inimigo consegue. Quando eu era criança, isso já faz tempo pra caramba, quando eu era criança, quando um queria brigar com o outro, a gente queria fazer uma rusguinha do com o outro, chamava um aqui, o outro aqui, e põe a mãozinha aqui no meio. Você lembra do negócio? Cospe aqui. Cospe aqui. Aí o cara cuspiu, a gente tirava a mão, cuspia na cara, cuspe na cara, aí deixava o dedo e saia fora. Né? Entendeu? Mas isso que Satanás faz. Chega o pessoal, cospe aqui. Ó, ele disse que você disse, que ele disse. Ô, meu, você disse isso de mim, o que? Eu vou estar me tirando? Aí pronto, aí Satanás falou, beleza. Você já faz o chifre assim, Eu antes de fazer o cosplay aqui, eu ainda passava um cabinho de vassoura na média e falava, segura aqui, vai pra mim, vai. Aqui é a mãe dele, aqui é a mãe dele. Vamos lá. Então, nós entendemos o quê? Na primeira etapa, nós somos feridos. Na segunda geração, a ferida é estabelecida quando nós não liberamos perdão. Na terceira geração, nós passamos a ser guiados pela ferida. Onde é que a gente vê isso? Você lembra de João Batista? João Batista, ele acusou o pecado de uma mulher dentro do palácio. Ela estava em pecado. Lembram disso? Aí, essa mulher ficou com aquilo guardado. Tá? Como é que eu estou tentando lembrar o nome dela? Você lembra o nome dela? Ela pediu pra É a mãe e dele, filha. Ela pediu pra filha a cabeça dele. Eu tentei lembrar. Eu sou meio ruim para nome, cara. Ela era conhecida, ela Não, mano, era a rainha da cocada preta lá, pô. Né? Esqueci o Não é nome Jezabel, dela. não, né? Ruth. Não, Jezabel é no Velho Testamento. Esqueci o nome dela. Ruth. Não. Herodias. Herodias, né? Herodias. A mulher de Herodes lá. Herodias. Né? Então, o que acontece? Ele vai e faz uma denúncia na vida dela. Que ela estava em pecado. Tá? Aí o que acontece? Adúltera. Ela relação incestuosa, né? A filha lá. Aí ela põe a filha para dançar pro rei. Tá? E a filha vai e dança pro rei. Tá? E ela dança tão bem, que o rei fala, ó, você dançou tão bem, me pede o que você quiser. Até a metade do reino eu te dou. O que você quer, menina? A filha olha para a mãe e fala, mãe, dancei. Agora o mundo é nosso. Olha o tamanho do cachê da minha dancinha. Eu posso pedir até a metade do reino. Mãe, ele está falando para pedir até a metade do reino. O que eu peço, mãe? O que eu vou pedir? Quantos baús de ouro? Quantos baús de pedra preciosa? O que a mãe fala? Pede a cabeça de João Batista.
Numa bandeja. Aí a mina... Hã? Cabeça de João Batista? O que nós vamos fazer com a cabeça de João Batista? Nós vamos vender isso aqui? Vamos cortar as orelhas? O que nós vamos fazer com isso? Mãe, a oportunidade da gente ganhar uma grana, mãe. A mãe, eu quero a cabeça de João Batista. A filha anda para obedecer a mãe, né? Oh, o que minha mãe quer é a cabeça de João Batista. Foi lá. O porquê isso? A gente acha estranho, né? Mas será que a gente não faz a mesma coisa? Que sentimento. Porque o Senhor nos dá uma vida plena nele. E por causa de uma vontade própria, a gente assassina, a gente pega, a gente troca as delícias de Deus, a liberdade no Espírito, por uma satisfação pessoal. Eu peguei vocês. Nós fazemos a... Perdão. Momentânea. E momentâneo. Nós fazemos a mesma coisa. Mas nós somos craques de jogar pedra, né? Agora, quando nós entendemos isso, poxa, eu faço a mesma coisa. Eu perco a oportunidade de ter coisas tremendas em Deus por causa de uma mágoa, por causa de uma ferida não curada. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que a gente está aqui junto. Nesse processo de não perder mais o que o mundo em Deus, Cristo Jesus, tem para nos dar. Que Deus nos deu isso, a terra por herança. Mas nós estamos o quê? Preferindo a cabeça de João Batista. O que é preferir a cabeça de João Batista? É ser guiado por uma ferida. Toda vez, eu perdi coisas tremendas na minha vida por causa de um sentimento chamado ansiedade. A ansiedade, o não querer que as coisas passem pelos processos. Você lembra que há uns meses atrás, né, Deus estava bombando muito essa palavra aqui entre os irmãos. Processos. Deus é um Deus de processo, nada é instantâneo. Tudo que é instantâneo, só miojo lá me funciona. O resto fica instantâneo, uma porcaria. Tá? Porque para tudo que tem valia, há um processo. Para o diamante ser o diamante, há uma transformação na cadeia de carbono que faz com que ele seja o que ele seja. Para o petróleo ser petróleo, são milhares e milhares de anos de decomposição, mistura de componentes embaixo da terra que faz com que se crie o petróleo. Tudo que tem valor demanda tempo e tem processos. Tá? Então, nós percebemos isso em nossas vidas. Por quê? Se nós não curarmos essa mesma mágoa, e um em mágoa e outro em João Batista estava certo. Porque ele falou uma coisa, ela estava errada. Mas ela ficou magoadinha. Muitas vezes nós ficamos titinho com algumas coisas que aconteceram. Muitas vezes nós ficamos magoados com alguma coisa que aconteceu. Às vezes alguma coisa nos atacou. Às vezes uma coisa realmente muito grande nos atacou. Realmente, às vezes um grande trauma nos atacou. E uma pessoa que ela é afetada por um trauma. Vamos imaginar que isso aqui é uma flecha? Vamos supor que ela recebeu uma flechada do inimigo. Como esse menino recebeu da mãe que se prostituiu? Como esse menino que recebeu do pai, quando viu o pai se masturbando? Esse menino que foi estuprado pelo próprio irmão, ele foi atacado. Então vamos imaginar. Coloca aqui. Imagina, uma pessoa, ela anda assim. Você vê a flecha. Porque as feridas, as nossas feridas, elas são como mau hálito. Todo mundo percebe, menos nós. A gente começa a conversar com um, conversar com o outro,
Entende? Não precisa de muito tempo. Deixa a flecha aqui, de repente posso usar a flecha. Né? É uma questão de tempo da gente perceber a flecha que o cara tem. Foi um abuso, foi um estupro, foi uma palavra, foi um abandono. E aqui essa flecha que não foi medicada, ela não foi tirada, ela vai infeccionando e vai paralisando aquela flecha, e você vai tentando tentando levar a sua vida, tá? E a flecha é enfiada aqui. Ora bolas! Se eu passar no meio da rua, tomar uma flechada, e tiver um culto, e te fizeram um apelo, você quer aceitar Jesus? Eu com a flecha enfiada nas costas. Sim, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor Salvador. Não vim aqui na frente para fazer oração. Então dá licença, minha flecha aí. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. E a flecha está comendo solto e o sangue está aqui. Tá? E não tira a flecha. Aceitei Jesus. Onde é que eu vou estar daqui uns 15 minutos? Na presença dele. Porque o fato de eu aceitar Jesus não me liberta da ferida da flecha. Eu tenho que aceitar Jesus e correndo para o hospital para tirar a flecha. Hã? Não, agora aceitei Jesus, esse que tu se fez novo, mas a flecha velha está enfiada no você. E essa flecha tem um nome. E precisa de alguém. Confessai os vossos pecados uns para os outros, para que sejais Curado. curados. Ok? Estão entendendo até aí? Vocês estão muito eruditos, vocês estão muito paradão, vocês estão muito assim, não tem uma perguntinha, não tem nada, nenhum comentário, tá tudo bem aí? Ah, nossa, eu ensino bem pra caramba, ninguém tem dúvida, tá bom. Vamos lá. 2 Timóteo 2,15. Então eu começar a acreditar, vou botar fogo esse trem aqui. Ok. Não precisa não, porque a senhora é capaz do ganho sumo, né? 2 Timóteo 2,15. Mas irmão Dex, aqui é uma Segura, pergunta. amigo. 2,15. 2 Timóteo 2,15. 2,15. Nessa versão aqui de hoje ou na outra, irmão? Tá perdido esse. Hein, irmão? Hã? Na versão da linguagem de hoje. Pode lê alto para aparecer no Fantástico lá, vai lá. Faça tudo. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo. Versículo 15. Então vamos lá. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Vê na outra versão. Outra versão. Outra versão minha diz. Apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ok. Procura apresentar-te a Deus aprovado. É sinal que eu posso estar desaprovado. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Essa expressão, não ter do que se envergonhar, significa o seguinte: como se fosse tivesse aqui uma máquina de tirar radiografia, a chapa dos pulmão, né? Tirar uma radiografia, como se eu passasse por uma máquina de radiografia, e eu ficasse aprovado. Não tem nada em mim que me desaprove. Por exemplo, eu fui fazer o exame médico semana passada, para a renovação da carta, passei por uma série de provas, leitura, apertei uma maquininha lá para ver a tensão de mão, ajoelhei. Eu procurei apresentar e me aprovado, não tinha nada que me envergonhasse. Graças a Deus passei na prova, graças a Deus. Né? Mas eu poderia, em dado momento, não ter mais tensão, né? Não ter a leitura das letras ali, então eu estaria desaprovado, eu teria que me alinhar, passar por outro teste, novamente.
Tá? Então, esse não tem do que se envergonhar, são áreas da minha vida em que o inimigo não governa. Muitas vezes, já ouvi casos de homens e mulheres, casos de homens e mulheres, você está lá, que eles estavam, pastores, presbíteros, estavam expelindo demônios numa igreja, e Satanás fala: por que você está com um demônio, meu? Você estava no prostíbulo aqui há 2 horas atrás? Expôs o cara assim, ó. Por que autoridade você faz? Jesus tem autoridade, mas você não. O inimigo veio e expôs o cara, né? É o que a gente fala, né? Do escândalo. Que a função do inimigo olha, gente, você está fazendo a obra de Deus está funcionando, não quer dizer que você está aprovado. É aquilo que eu falo, sabe? É o meu projeto de vida, tá? Meu e da Rosana, pelo menos 2 vezes por ano eu participar de conferências em outros lugares. Para quê? Por que isso é uma conferência? Eu já falei, mas vou repetir. Por que eu vou à conferência? Ontem à noite eu estava assistindo uma conferência. Por que eu vou assistir uma conferência? Para saber o que o cara está falando? Não, a palavra conferência é para conferir. Então, quando eu vou a uma conferência, não é para conferir o que o cara está falando, mas é para conferir como eu estou. Por isso que eu não vou em qualquer conferência, eu vou em conferências específicas de homens e mulheres específicos. Por quê? Eu vou me expor nessa conferência. Eu vou ver, eu tenho áreas, não, isso aqui eu preciso alinhar. Ontem à noite, eu vou compartilhar com vocês, ontem à noite eu recebi uma resposta de algo que Deus me deu em 1994. Acredita? Deus se moveu na minha vida numa dinâmica específica. Eu não estava no Brasil, estava fora. Ele se moveu na minha vida numa dinâmica específica. Eu nunca tive entendimento daquilo. Fui entendimento daquilo ontem à noite. Eu estou assistindo a conferência, de repente o brother começa a falar, caramba, isso é aquilo. Eu chamei a Rosana, Rosana, vem, o que foi? Vem. Isso é aquilo, isso que é aquilo, isso é aquilo. Ela não estava entendendo nada, né? Porque quem viveu a experiência fui eu, não ela, né? Aí eu falei para ela, senta aqui, mulher, senta aqui. Chama a Rosa de Neguinho. Ela é russa. Ela é russa, é loira de cabelo de olho azul. O Neguinho, vem aqui, Neguinho. Senta, deixa eu te explicar, Neguinho, deixa eu te explicar. Só que foi assim. Glória a Deus. E eu falei, eu te faço agora por testemunha do que é aquilo que eu estou movendo, porque eu preciso que você saiba disso. Por quê? O princípio da concordância. Não basta só eu saber. Você ouviu? Você entendeu o que eu entendi? Eu entendi agora, é isso mesmo. Eu não estava errado? Não, é isso mesmo. Aí, pá, falei, glória a Deus, concordo isso na sua vida. Receba isso na sua vida. Por isso que é legal ter. Quem tem um marido, quem tem uma esposa, tem uma coroa. Tem uma proteção da nossa fé. A coroa serve para proteger a nossa cabeça. Tá? Desculpa ter saído um pouquinho do assunto, mas julguei importante. A gente está recebendo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem de que se envergonhar. Se envergonhar são áreas de nossas vidas. Nós temos que ser limpos. Na primeira igreja que eu frequentei, fiquei 10 anos nessa igreja, lá em Guarulhos, havia uma equipe de libertação dentro da igreja. Era assim. O camarada aceitava Jesus, passava um mês. Tá? Primeiro, havia escola dominical. Tá? O pessoal, quem aceitou Jesus assim, vai numa salinha diferente. Porque ali havia mestres que iam ensinar o beabá para as pessoas. Porque você está ministrando aqui, depende da palavra que você ministra, quem tem um mês de evangelho não vai entender bonito. E quem tem 10 anos de evangelho já sabe aquilo. Então a gente fazia o quê? A gente diferenciava a igreja. Então tinha uma salinha para o pessoal, chamava os catecúmenos, os novos convertidos.
né? Neófitos, tá? Que é a sala do pessoal que era o beabá. Aí tem o pessoal que tem a média aqui, tá aí o pessoal que queria estudar mais, já tinha os cursos dentro da igreja. E tinha o Ministério de Libertação. Por quê? Porque a gente sabia que quando a pessoa aceitava Jesus, aquilo que eu te falei, a pessoa aceitava Jesus, porém vinha, do Brasil, imagina quanta maldição tem. Não que os outros países não tem, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas no nosso país, 30% das pessoas, para começar, 30% das pessoas no nosso país não tem o nome do pai no RG. Tem o nome da mãe. No nosso país, quem é a padroeira do nosso país? Nossa, ela parecida. Não existe padroeiro. Nascidinha. A Cida. Padroeiro, não existe padroeiro. Ou é padroeiro ou é madroeiro. O pai e a mãe. Você vê como é que são as coisas? Tá invertida a situação aí. Ela já coloca a padroeira com uma mulher, porque não tem pai. E a Bíblia fala, feliz a nação que os judeus é o Senhor, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, glória a Deus. Não a senhora, né? É, exatamente. Então por aí você já vê toda uma questão de orfandade. Você pega uma igreja de 100 membros, quantas pessoas dessa igreja são mulheres e quantos são homens? Aí você pega na questão ministerial, nos ofícios da igreja, quantas mulheres estão no ofício da igreja e quantos homens estão no ofício da igreja? Por quê? Porque as mulheres, elas têm muito mais essa ligação de estar servindo. Os homens, como geralmente eles estão muito ligados ao pecado, então por isso que eles não querem ficar dentro da igreja. Muitos maridos não querem servir a igreja, porque ele tem uma vida dupla. Então está na hora de você se converter dos seus maus caminhos, tá? E se alinha com a tua mulher no ministério. Ok? Pesquei. Tá? Vamos lá? Onde é que estava aqui? Bom, já falei dos 4 pontos, né? Isso aqui também falei. Que oração, gente? Ó, eu gosto de ficar sem relógio, de gratidão. 15 para as 3, então tá. Bom, vamos lá. Provérbios, capítulo 30, versículo 14. Vamos abrir aí? Algum comentário, alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta aí? Não? Dou-lhe uma. A Nossa Senhora de Aparecida, ela é mãe do Jesus? Well, essa mulher que aparece aqui, que todo mundo pensa que ela é a Aparecida, que é Jesus, na verdade, essa entidade, isso é uma entidade que ela aparece nos 4 cantos da terra, 4 cantos do mundo. Ela muda o nome. Tá? Isso aí, o que aparece aí não é a Maria. Essa é a deusa Ísis. Aparece. E todo mundo pensa que é. Porque ela apareceu porque tinha uma imagem caída dentro de um rio. Tá? Então, parece que era uma imagem, né? E formou-se uma religião em função daquilo. Tá? Porque apareceu uma cabeça aqui e a imagem ali. Tá? Então, em função disso, é como diz na palavra de Deus. Olha que interessante. O homem vai na floresta com o seu próprio machado, racha a madeira, pega uma lenha, leva para casa, pica a madeira, com a madeira faz fogo para o seu forno, com o restinho da madeira, pega, entalha uma deusa, entalha uma santa, põe na mesa e bate a cabeça para ela. O cara foi na selva, pegou a árvore, trouxe a árvore para casa, cortou, fez lenha, fez tudo, do restinho que tinha do cavaco da madeira, ele faz uma imagem de escultura e chama ela de Deus. Mano, eu tô mais para Deus do que para ela, né? Eu que fiz ela, não era ela que me fez. Né? Então, adorar ao Deus não criado. Está lá em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura do que é no céu, na terra, embaixo dela. Nem terás, nem prestarás culto.
justamente por causa disso. Com vontade, irmão. Algo que chama muito a atenção no caso da Cidinha, Yeah? tem uma passagem na Bíblia que diz que quando a Arca da Aliança foi tomada dos israelitas pelos filisteus, Aham. a arca pousou dentro do templo do deus Dagon. filisteu Dagon. Yeah. E o Dagon amanheceu lá um certo dia, sem a cabeça, com a cabeça do lado de fora da tenda. Isso. Então a semelhança grande aí, né? E Deus a Arca da Aliança não suportou a presença de Dagon e expulsou de dentro do próprio templo dele, né? Exatamente, exatamente. Deus É não engraçado divide a que- sua glória com ninguém. É, É por isso que a Legal. cabeça está... Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Então, a cabeça está solta. Dagon, solta a cabeça. Exatamente isso. Tá? Agora, por que ela é tão aceita no nosso país? Porque aqui ela é negra. Em Portugal é Fátima, ela é branca. No Japão, ela é leitosa. Lá na França, lá na capital da França é Paris. Descargou. Tá? Todo mundo vai visitar a Catedral de Notre Dame, né? E os próprios guias franceses chegam lá, assim, tá um monte, né, de católico, lá no gente para frequentar, né? Agora vamos lá ver a Catedral de Notre Dame, né? Em francês, Notre Dame é Nossa Dama, né? Então, aí ele chega assim, e logo na entrada tem ela lá em cima lá, né? E aí ele fala assim, ó, vocês falam tudo que ela é a mãe de Jesus, né? Fala, não, ela é a deusa Ísis, aquele menino que está no colo dela é Tamuz, e aquele cara que está do lado lá é o Nimrod. Todo mundo sabe. Contestado. Todo mundo sabe. Pros bobos, aquilo ali é Maria, José e Jesus. Os cabulosos. Tanto é que o nome da cidade é... Notre Dame. Não, o nome da cidade. Notre Dame. O nome qual é o nome da capital da França? Paris. Paraísos. Perizes. Isso perdeu 3-1. Estão entendendo? O nome, até o próprio nome da cidade, ela é ofertada para Ísis. Estão entendendo? Que é onde entra o espírito de engano. Que é o espírito da idolatria que leva ao engano. Tá? A gente é capaz de acuçar isso aí. Acharam o tal do Provérbios 30:14 aí, não? Quem achou, por favor, leia. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Aleluia. Amém. Antes de continuar aqui, eu vou ler uma coisa que eu achei interessante aqui. Eu falei, a primeira geração que nós recebemos a ferida, a segunda geração na falta de perdão, ela fica estabelecida em nós. A ferida se estabelece em nós. Quando nós não perdoamos, não rechaçamos, não limpamos com o sangue do Cordeiro, ela fica estabelecida em nós. Aí fica a terceira, é quando nós começamos a ser governados por essa ferida, é o cara que anda com ela, com a ferida. Essa ferida, Satanás controla você com ela. Ok? E tem a quarta geração. Que é a quarta geração? É quando nós nos tornamos traficantes da ferida. Quando nós começamos o quê? Eu fui ferido, começo a propagar a ferida. Por intermédio das maledicências. Começa a criticar todo mundo, tira o sarro da cara de todo mundo. O cara que é um tirador de sarro, você viu aquele cara que fez o Máscara? Jim Carrey. Jim Carrey? Você viu? O cara, uma depressão tremenda, o cara cheio de graça, mano. Não é Maria, mas é cheio de graça. O cara é uma profunda depressão, porque é um cara um poço de tristeza. E um dos maiores cômicos. Porque um cômico, ele é, em última análise, um crítico de uma sociedade. E uma pessoa que ela é extremamente crítica, ela pode se tornar um cômico. Que, na verdade, é um espírito crítico que usa a favor de si mesmo. Que é um grande observador. Tem aquele dito popular, que a alegria do palhaço é ver o circo pegar A fogo. alegria do palhaço é o circo pegar fogo. Exatamente.
Então o que acontece? É aquele cara que ele se acha. Quando você tirar sarro desse, olha lá, é que você está se achando. Né? Cara que sabe, se junta um para tirar sarro daquele. No fundo ele se acha. Tá de brincar, é aí normal, né? Mas o cara que pratica isso com constância, ele é um cara flechado, ferido, não curado, e hoje ele é um traficante. Através de maledicência, julgamento. Né? É uma palavra, é uma pessoa difícil reconciliação. Tá? Porque quando você olhar as pessoas com os olhos de Cristo Jesus, você vai se tornar devedor das pessoas. O que é devedor das pessoas? Eu sempre vou olhar para ele e falar, o que eu posso fazer de bom para ele? Por isso Jesus lavou os pés. É a minha capacidade. Nas mãos significa tudo que eu sou, a minha atividade, tá? A serviço do seu caminho. Eu vou fazer o que for possível na minha vida para limpar o seu caminho. O mundo rechaça a mim. O mundo rechaça vocês. Cristo, porém, vem no céu, lava nossos pés. Essa aqui é a antítese, isso que é o antibiótico contra o orgulho e contra o tráfico. Quando a gente deixa que Deus comece a trabalhar em nossas vidas, saber aonde está a raiz da ferida. Eu ouvi uma coisa da pastora Tânia Tereza, que é uma juíza de direito, mas ministra na área de libertação. É uma bênção ver aquela mulher. É uma bênção, né? É uma bênção. Porque, nossa, ela vai destrinchando a coisa do ponto de vista jurídico. E Bíblia é lei. Mas, nossa, parece que você está numa aula de direito, né? É uma aula de direito. Porque o meu povo está padecendo porque lhe falta conhecimento. Então, quando eu sei, quando Satanás sabe que você não sabe, ele avança. Quando Satanás sabe que você sabe, ele recua. Na proporção que você vai conhecendo, a luz do sol da justiça vai iluminando, até que seja dia claro para a vida. Até que o inimigo não tenha mais áreas para atacar. Porque o inimigo, Satanás, ele age na área de trevas. O que é trevas nas nossas vidas? Falta de informação. Conhecimento. Informação. Tá? Então, isso aqui que eu gostaria de voltar. Lê novamente, então, Provérbios 30, 14. Por favor. Não, vamos para a versão. Lê essa versão que está aí, brother. A gente cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. É a maledicência. A sua boca como queixais. Então, é uma boca que amaldiçoa todo mundo. Não aguenta, ele não tem uma boca para abençoar pessoas. Ele tem uma boca para amaldiçoar. Ele amaldiçoa o governo, amaldiçoa o pastor, amaldiçoa o colega de quarto, amaldiçoa o colega de trabalho. Só falando. O que é amaldiçoar? É falar mal. Entende? E muitas vezes você fala assim, não, mas eu não falo mal, eu sou sincero. Muitas vezes, cara, você se torna um sincericida. A gente acaba cometendo alguns sincericídios, matando a pessoa com a nossa sinceridade. E muitas vezes nós não temos a mesma capacidade de receber esse ataque de sinceridade. Né? Nós somos muito assim com os outros. Pá! Mas muito feridinhos na hora de receber palavras. Assim, né? Ok? Pessoas feridas desistem do amor e passam a ferir. O amor o amor é a base. Deus é amor. Tá? Deus, ele não tem amor. Ele é amor.
a base, a constituição molecular, a estrutura existencial de Deus é amor. Por causa do amor, ele consegue exercer poder e domínio. O amor faz com que você tenha poder. Porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você quer ver a marca de verdadeiros líderes? São aqueles que amam. Quando ele ama, ele serve pela sua natureza. E o amor atrai o amor. Davi era um rei, segundo o coração das pessoas. Davi ele nunca falava para as pessoas, vem aqui no meu culto, não. Se não vem no meu culto, você vai para o inferno. Davi falava, eu vou adorar a Deus. Vinha trocento atrás dele. Porque ele queimava. Ele vai para lá, Entendeu? Deus não nos chamou para mandar. Deus nos chamou para queimar. Quando você queima a tua luz da glória de Deus na sua vida, tua família percebe, seus amigos percebem, os irmãos percebem, na tua empresa, teu patrão ou os teus empregados percebem. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. É isso. Porque a palavra, o queimar é esse fogo, é o fogo refinador. É aquele fogo que purifica o ouro. É o fogo que purifica a prata. Já falei para vocês como é que purifica a prata? O mistério da purificação da prata. A prata ela tem um mistério. Ela tem uma técnica. O cara que está depurando a prata, por isso que ele fala, Deus nos compara a prata, tem bastante utensílios no tabernáculo que são feitos de prata. Por quê? Para você depurar uma prata, o cara que está depurando a prata, ele fica com fogo na prata. E a prata está aqui, ó. Está aqui, ó. O maçarico aqui. Ele tem que ficar de olho. Porque o ponto de purificação da prata, em dado momento, em dada temperatura, ela começa a expelir as impurezas. Ele vai tirando com a colherinha, vai tirando. Mas chega uma hora que ela dá um brilho assim, ela vira um espelho. Ela reflete a cara do purificador. A hora que reflete a cara do purificador, ele para. Chegou no ponto. A função do Espírito de Deus, do fogo do Espírito, é se afoguear a tal ponto, a tal ponto, a tal ponto, que você já passa a refletir Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando Deus fala, quer te fazer puro como uma prata, significa, eu quero te passar fogo a tal ponto que você reflita a minha glória. Por isso que procura apresentar-te a Deus aprovado. Por isso que Deus chama milhares, milhões, ele chama. Mas alguns que chegam aqui. Moisés tira 3,5 milhões de pessoas do Egito. Quantos chegam em Canaã? 2 famílias. Por quê? Nesse processo de 40 anos, que é um processo de depuração. É um tempo de procura apresentar-te a Deus aprovado. Foram sendo reprovados. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. O que é o vale da sombra da morte? Pode ser arrancando as impurezas da prata. Exatamente. Porque no deserto, você só tem 2 opções. Ou você passa, ou você morre. Você não tem a terceira opção. Porque no deserto não dá para você fazer uma tenda lá, porque você morre. Você tem que passar. Por isso que Davi fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Porque esse lugar era um lugar geográfico. Esse lugar era um lugar necessário que você passasse para que pudesse atingir o Rio Jordão e atravessar para o outro lado. Então era um lugar de vários quilômetros de extensão, que realmente era um vale. Só que muitas pessoas não estavam preparadas para passar por esse vale. E no meio do caminho iam morrendo. Porque é um vale da sombra. Por que a sombra? Porque é um vale tão profundo que a existência do sol ali era mínima. Porque no deserto, eu estive lá. Meio-dia, 54 graus, 56 graus. E à noite é 2 graus. Fica assim, você vai sentindo assim a mudança gritante de temperatura. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Porque é um lugar em que você vai seguindo e você vai vendo quantos de vocês já viram amigos de vocês mortos. Por overdose, assassinato, mansão da ovelha negra. Quantos? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Por que Deus não tirou ele do vale da sombra da morte? Pra pescar? Isso. Jesus Cristo, vai ter um culto de batismo. João Batista está batizando. Jesus vai lá. O profeta fala, este é o Filho do Deus vivo. Deus falando, vim aqui para descer as águas. João Batista, mas o seu tem. Mas isso para que se cumpra a lei. Jesus desce as águas. Quando ele sai das águas, o que acontece? Começa o seu Espírito ministério. Santo Continua. pousa sobre ele. Sobre ele leva 40 dias sobre o deserto para se Ah, mas peraí, tem mais coisa aí, né, cara? Peraí. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Olha, imagina que você vai numa igreja, se liga na brisa. Você vai, senta numa igreja, pá, né? Na moral, né? Aí o profeta lá de cima fala, esse é o Cássio amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ó, vai a moral que você recebeu, velho. Não, que moralzona, né? Mas na sequência, o que acontece? Eu já peço pra levitar na hora. Você tu vai levitar. Já vou pular no Porque púlpito. o nosso amigo Espírito Santo, ele já quer pro púlpito, né? O Espírito Santo já tá ligado na bagaça, que ele fala, vem pro púlpito, vem neném, vem. Ele pega o Minutos que queria púlpito, né? E pega ele e vai, vamos lá pro púlpito, vamos lá, né? E pegar ele e leva ele pro púlpito. Que é no deserto, 40 dias sem comer, sem beber, sem ver ninguém. Muitas vezes, o reconhecimento divino, a manifestação do seu chamado, haverá um tempo de deserto, em que seus companheiros serão cobras, escorpiões e o próprio Satanás trocar ideia contigo. E é que interessante, olha que interessante, que papo que Satanás vai ter com Jesus? Quer que eu pegue quem? Como é que foi? O Satanás chega aí. E aí, mano? Está escrito. Ele veio falar de Bíblia. Não fala de pecado. Fala de Bíblia. A sutileza satanista. Por isso a gente tem que tomar cuidado com quem a gente ama. Que tem gente que vem falar de Bíblia com a gente, mas é o próprio Satanás. Está entendendo isso? Há um tempo nas nossas vidas que nós devemos escolher bem. Nem tudo que brilha é ouro. Há uma época a gente tem que fazer certas escolhas com quem a gente ama. Porque tem muita gente que fala de Bíblia conosco, mas não tem nada a ver. É da concorrência. Pessoas feridas desistem do amor e passam a ferir. Eclesiastes, capítulo 10. Literação até que hora? Até que hora vocês aguentam? São 3 e 5. Você vai servir o café às 4? Eu vou ver. Sim, mas de qualquer maneira. Vai que Vai ser às 4. Deixa Deus trabalhar, varão. Não, interessante. Deixa queimar, Não. deixa queimar. Não, interessante assim, Deixa ó. Deus Que hora que usar. vai servir o café? Ô? Eu vou ver. Tu não vai tomar café não, filho de Que hora, Deus? Ale? Bora, Ale. Né? Embora. Então, tudo O bem. Leandro falou, deixa queimar. Deixa aqui. Mas não um pauzinho, pelo amor de Deus. Né? Vamos lá. Não, só para entender. Como eu cheguei mais cedo e tal, aí eu quero ver se você conseguir terminar essa sessão aqui. Tá? Então, uma coisa rapidinha aqui, 3 horas você acaba isso aqui, beleza. Então não tem problema. Glória a Deus. Então vamos lá.
Em cada geração, que nós estudamos 4 gerações, né? Em cada geração haverá um demônio específico cuidando desse período, tá? O meu pai espiritual falava assim: quem não tem domínio próprio terá sempre um demônio próprio. Tá? Então, eu prefiro ter demônio próprio? Não, eu quero ter domínio próprio. Então, é your choice, sua escolha. Ele era inglês? Americano. Tulsa, né? Houston, Texas. Isso é outro. Vamos lá? Texas. Geração. Na primeira geração, qual é o demônio que vem atacar? É Moloch. Tá? Não sei se vocês já estudaram Moloch. Moloch era um deus, um falso deus. Como que ele era cultuado? Era uma imagem de ferro, desse tamanho aqui assim, grandona, tá? E dentro ela era oca. Então, dentro dela se tinha brasa, jogar madeira, tipo uma fornalha dentro dele. Ele tinha uma boca, tá? Então, isso, né? Muito parecido com o Dagon também. O que era ofertado a Moloch? Crianças órfãs, ou os próprios pais ofertavam. Ele dizia que quando ofertava criança, eles teriam fertilidade, teriam prosperidade. Então, crianças vivas, que é geral. E para que não houvesse o choro, havia uma prática, que era o toque de tambores. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique. Você sabe do que eu estou falando? Lá em Parintins, em Manaus, há uma festa, que é a competição de 2 bois. E é interessante, essas festas eram praticadas, né, na antiguidade por 2 tribos indígenas, que elas eram especialistas em comer carne humana e sacrifício de crianças. É impressionante. Na véspera dessa festa, como começa a subir criança lá. Ainda hoje? Ainda hoje. Tá? E aí você vai ver como é que é aquela festa. Tem o boi e tem a dança lá da... Até na escola de samba tem a madrinha, que vai à frente, a madrinha da bateria. O que era a madrinha da bateria? Ela significava a mulher que era ofertada em sacrifício ao deus pagão. Tá? Então, aquele barulho era para que se tampasse o gemido da aflição das crianças atentas. É da onde vem a palavra moleque. Vem da palavra Moloch, que são os moleques de rua, que são os filhos do abandono. E é um fato, e hoje se cria uma nova geração de moleques. Antigamente os moleques eram os moleques de rua. Agora os moleques, filhos de Moloch, filhos do abandono, vivem dentro dos apartamentos, dentro das casas. Porque os pais estão trabalhando, muito ocupados para cuidar deles, muito ocupados em ganhar dinheiro, deixam abandonam seus filhos, que ficam entregues a videogames, babás. Aí começa a criar seu mundo. Ele vai criar uma linha de relacionamento. Se o pai e a mãe estão muito ocupados ganhando dinheiro, abandona a criança, aí o cara se torna um filho de Moloch, que geralmente o que ele faz? Ele sai, em muitas novelas aparece isso, ele sai do seio familiar e prefere ir morar na rua. Quem está chamando ele para a rua? Moloch. Porque ele é o Deus. O que os pais abandonam, Satanás não rejeita, vem. Hoje, antigamente,
o sonho dos moleques de rua, eu fui um moleque de rua, né? Ela ser o quê? Ela ser um médico, ela ser um advogado, ser um bombeiro, ser da polícia. Hoje o sonho do garoto basicamente é 2 coisas, 3 coisas: traficante, cantor de funk ou jogador de futebol. Mudaram-se os valores, porque foram entregues. Porque assim como Deus é um Deus de processos, é um Deus geracional, Satanás também é geracional. Ele faz um investimento numa ferida na sua vida, você criança, para poder te usar quando você estiver maduro. Porque uma ferida não curada se torna o quê? Um controle remoto. Daquele controla ele, é uma arma, é um soldado. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos, por intermédio da palavra de Deus, tentando desarmar bombas que o inimigo colocou em nós. Você está salvo? Estou salvo, mas porém, eu vejo que a qualquer momento estoura alguma coisa em mim. Eu perco o controle. Por quê? Porque ou eu domino as minhas emoções, ou eu governo sobre as minhas emoções, ou as minhas emoções me desgovernam. Vocês vão concordar comigo. Os últimos amiguinhos nossos, irmãos nossos em Cristo que saíram daqui, saíram baseados em quê? Em emoções desgovernadas. Um belo dia o cara cisma, do nada, vai, chuta tudo. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses de tratamento, ele põe tudo a perder. Por quê? Porque ele não governa um sentimento, mas é um sentimento que o desgoverna. Porque ou você governa um sentimento, ou um sentimento te desgoverna. Se há na sua vida um sentimento que te desgoverna, é sinal que há em você uma ferida não tratada. Uma carência que a gente tenta suprir essa carência com coisas, tipo substâncias, tipo pornografia, tipo trabalho em excesso, workaholic, o cara que trabalha demais. A gente fala muito de substância, mas tem outras coisas também. São mais disfarçadas, mas porém maléficas, malignas, tanto quanto. Tá? Então, o interessante é que sejamos curados. Se lembra da mulher Cirofenícia? A filha dela estava endemoniada por causa da estrutura familiar de orgulho na mulher Cirofenícia, que era a mulher grega. O orgulho grego trazia uma maldição sobre a mulher Cirofenícia que atacava a menina. Perceberam? O endemoniamento da menina estava ligado ao orgulho da mãe. E a mãe era cristã, porque ela, apesar de ser grega, ela chamava Jesus de Senhor. Ela foi procurar a Jesus. Então, apesar de ser grega, ela já estava ouvindo a respeito de Jesus. E ela chama de Senhor, e ela passa pelos processos de tremenda humilhação que o próprio povo hebreu não passou. E ela passou pelo processo, e ela venceu os processos. Resultado da submissão dela, a cura da filha. Então você vê que, às vezes, um problema que está aqui, a raiz está aqui. Então, hoje, esse momento, essa atmosfera, estamos trabalhando com o fruto. Para que vocês não tenham mais fruto de injustiça lá fora. Mas ao mesmo tempo, porque esse ambiente te favorece a vocês a parar com o processo da frutificação para o mal, ao mesmo tempo a gente quer trabalhar com as raízes de amargura, as raízes de humilhação, as raízes de abuso paternal, maternal. Todo abuso, nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Tudo que tem abuso, ele nos leva a uma situação de descontrole. Tá bom? Então a primeira geração é Moloque, é a geração do abandono. Tá? Geralmente é do 0 aos 6 anos, 7 anos, onde há uma série de situações em nossas vidas em que nós somos certamente atacados pelos nossos pais, pelos nossos tios, avós, e quantas circunstâncias que a gente ouve aí. Ok? Na segunda geração é o Deus desse século. Tá? É o Deus que o Deus que ele está minúsculo. Tá? O nome dessa entidade, dessa entidade é Deus desse século. Tá?
É uma entidade que ela realmente, a função dela é cegar o entendimento dos seres humanos. Elas são capazes de fazer as coisas mais absurdas a ponto que o símbolo sexual feminino no nosso país é um homem. Pablo. Eu não teria o Pablo como um símbolo sexual. Eu já tenho um amigo que ele também não. O resto. Tá crescendo os não, graças a Deus. Tá? Por quê? Aí o outro lá vai pro outro. Por quê? Porque está tendo uma convenção, uma mudança de valores. Tá? Porque está sendo implementado isso. Cara, você olha nas emissoras, é homossexualidade de manhã, homossexualidade de hora do almoço, homossexualidade de tarde, homossexualidade de noite e homossexualidade na madrugada. É aquilo que o Cláudio Duarte fala, né? Tá estranho o nosso país, né? Antigamente, a homossexualidade era tolerada. Agora, está sendo respeitado. Eu vou embora daqui antes que seja obrigatório, né? Agora isso aí não seja obrigatório. Né? O poste tá mijando no cachorro. O terceiro chama-se Baal Zebub, que é o deus das feridas, é a terceira geração. É quando ele começa a nos guiar. Então, Baal Zebub é o deus das moscas. Você lembra? Então, aonde tem a ferida aberta, há uma mosca que pousa. Quando ela pousa ali, ela depositaria suas larvas. Fala, Brock. Uma vez eu ouvi falar que Baal é uma sigla, que significa Beelzebub, Astarote e mais outros principados. Você tem que pegar na etimologia da palavra. E o L no final é o próprio Lúcifer. É por aí você vê, né? Você pega uma palavra que ela tem origem numa língua, aí tenta encaixar outras coisas ali, né? Entendeu? Porque Lúcifer não é no original. O original é outra coisa, é no grego, Lúcifer, que é luz. Tá? Vem a palavra fósforo. Tá? Que o fósforo é luz, enxofre, palavra fosfórico, fósforo. Tá? Então realmente é uma coisa. Mas seja Chico ou Francisco, né? Não importa qual o nome do dito cujo, que nós temos que entender que é fria, sai fora, né? Que o bicho pega. Então a gente tem que entender áreas em nossas vidas, tá? E por favor, pelo amor de Deus, esse compartilhamento que está aqui, não é preciso andar feito o Sherlock Holmes, né? Investigando a vida dos outros, né? Que maluco. Deixa eu ver. Você tá com um demônio aqui. Isso nem. Né? Por favor, cada um cate as suas próprias pulgas. Tá? Deus não chamou vocês para catar a pulga dos outros. Cata as suas próprias pulgas. As próprias pulgas e as próprias culpas. Né? A terceira geração, Beelzebub, que é o deus das feridas. A quarta geração, chama-se espírito de morte, que é o sepulcro aberto, que é a boca fétida. É a boca que abre para falar maldição. Aquela boca que nunca tem uma palavra positiva. Sabe? Cara, se você não tem algo bom para falar a respeito de uma situação, cale a sua boca. Às vezes a boca fechada é assim. Deixe sua boca fechada para que os outros pensem que você é um idiota. Que é melhor do que você abrir a boca e ter certeza que você é um idiota. Deixa pelo menos eles ficar na dúvida, né? Você abriu a boca, agora tem certeza, esse cara é idiota mesmo, né? Então vamos lá. Eu tentei, eu expliquei rapidamente ali, mas vou repetir. Eu vou
vou repetir uma coisa aqui. Paulo. Perseguição espiritual. Perseguição espiritual é um desejo constante. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas teve um dia aí que você deu uma vontade de comer pepino com pipoca, assim, essa pessoa do demônio. Eu falei, não, você só é guloso, só descontrolado. Não é nada, você está grávido, uma coisa do gênero, né? Uma iniquidade, uma perseguição espiritual é quando aquilo é constante. Quando você não consegue. Cara, eu pensei um monte de coisa na minha vida, mas isso não fez de mim nessa área ter uma perseguição espiritual. Tá? Não se esqueça de uma coisa, o inimigo é mestre nisso. Ele é o tentador. Deus nunca falou que você não ia ser tentado. Fala, no mundo tereis aflição. Ele não falou que não ia ser tentado. Jesus foi tentado. Em várias áreas. Em várias áreas. Porque ele era um homem igual a nós. Ok? Você ser tentado, passar por uma aflição da alma. Tá? Tem uma cena que eu vi no filme, né? Tá assim, tá um carro, tá dois adultos sentados na frente, aí tem um garoto, são uns 12 anos, sentado aqui, a sobrinha de 10 aqui, e mais 2 adultos. O cara tava apertado pra caramba, né? E o carro balançando, tá o menino ali, tá olhando pro vídeo, tá na dele e tal. Aí o adulto chega aqui, mas tá muito apertado isso aqui. Ô Silvinha, senta no colo do seu primo. Não. Aí a menininha vai, pá, senta no colo do menino. O menino olha pro vídeo e fala, ai caramba, né meu, entendeu? É o que acontece. São situações em nossas vidas. São situações, muitas vezes, nós vamos ser jogados em algumas situações. E é o que eu falo a respeito de José do Egito. Para mim, ninguém me ensinou isso. Tá? Para mim, a diferença da liberdade a 12 anos de cadeia foi uma coisa chamada tempo. Por quê? Eu não sei que raio que ele foi fazer lá. Tá? Na casa do Potifar. Boitifar. Né? Do Boitifar, não tá o Cláudio Duarte. Né? Aí que ele vai lá e o Potifar não tá lá. Mas a Patifona tá. Que é a mulher do Potifar. Aí ela vai e começa a se insinuar para ele. O que ele faz? Ele, na minha concepção, tá? Pelo entendimento, por quê? O que fica na mão dela? As roupas dele, Cueca. A túnica. Só que em cima da túnica havia uma capa. Agora a minha pergunta é, cadê a capa? Se ela estava com a túnica, é porque ele já estava sem capa. Porque ela ficou na mão com o que ele tinha. Então a capa ele tinha tirado. É a mesma coisa. Como é que o cara é obrigado a andar de paletó e gravata? Como é que a menina aparece com a camisa do cara? Aí a pergunta fala, e o paletó? Não, o paletó eu tirei, estava com a louça, como é que é? Entendeu? Então, ou seja, o tempo que ele ficou ali, ó, foi o tempo que ele, na minha concepção, estou dando a minha opinião. O Zé deu uma. Pensou em uma CD. balangada ali. Pensou em CD. Exatamente. É carne, né? O tempo que. Sabe por quê? Porque nós somos. Eu estou pegando isso aqui, porque isso faz parte da nossa natureza de homem. Sabe? Aquela irmãzinha legalzinha na igreja, tá? Como diz na Bíblia, dotada de beleza, vem trocar ideia com você, mano, não permita que ela chegue a menos de 20 centímetros de você. Não permita. Aliás, nenhuma mulher. Nenhuma. Sabe por quê? Porque nós, homens, nós não temos capacidade de nos defender. As mulheres têm. Porque as mulheres, desde criança, elas são trabalhadas. Filhinha, senta com a perninha fechada. Não senta no colo da pessoa. Não faz. As mulheres, elas são mais treinadas. As mulheres são assediadas o dia inteiro. Não, minha mulher ninguém está de olho. Tem sempre alguém de olho na sua mulher.
Agora, elas são treinadas, elas têm uma capacidade, porque a mente delas é uma mente multifuncional. A nossa não. A nossa, a gente está aqui, tá. Ô, seu moço, desce um pouquinho aí. Tá, ô, seu moço, pera aí, pô. Tá, seu moço, essa uma mina mais bacana. Pois não? A caixa que você estava fazendo já acabou tudo. Você não... Pois não, no que o senhor pode ser útil? A caixa do sexo já funciona tudinho. Você já dá um bico em tudo. A mulher é muito funcional, por isso que é mais difícil. Tá? Então o que acontece? Ele foi lá, não tá. Rua, ele ficou trocando ideia. No que ele ficou trocando ideia, ele tirou. Às vezes aquela coisa, olha, mano, ó, eu posso estar passando de carro, poxa, eu tenho um livro na casa do brother lá, né? Vou passar lá. Aí eu passo, toco a campainha, né? Mas nem sei se você é casado ou não, né? Você é casado? Eu falo, não, ele não tá não, mas entra aí, daqui a 5 minutinhos ele volta. Eu falei, não! Eu estou falando do que desconfia da sua mulher, pelo amor de Deus. Na palavra ele diz assim, fugir da aparência do mal. Não fala nem para fugir do mal, fala para fugir da aparência. Muito pouquinho. Tá? Você não vem cumprimentar na igreja. Faz de defesa pessoal, né? O pessoal vem me cumprimentar como se fosse uma mulher. Tá? Não. Faça aqui, ó. Aqui, ó. Ou então, eu jamais deixo que a mulher encoste o peito em mim. São coisas que a gente aprende a dar. O homem não. O homem faz questão de trazer aqui. E como eu tive paternidade, e tive um bom pai fisiológico também, então eu sei que o nosso país é um país de órfãos, muitas vezes eu abraço, até haver uma transferência de paternidade. Um homem, você não vai vir me abraçar assim, a não ser com a minha amiguinha. A minha amiguinha aí eu faço uma imposição de mãos com ela. Irmão na igreja, na célula, no way! Não, irmãozinho, aqui, ó, pá, travado. Que nem jiu-jitsu, né? Travado, nossa, aqui. Por quê? Uma vez eu estava ministrando, 2.500 pessoas num culto, em posição de mão, sinais e maravilhas, tal. Aquele monte de gente, sabe aquela fila, aquela coisa toda. No meio daquela confusão toda, saiu uma irmãzinha do nada assim, sai assim com o seio para fora. Irmão, o pastor, impõe a mão em mim, o seio para fora. Eu olhei, falei, esposa, por favor, cuida dela. Não nem vi esse papinho de pôr mão em cima, não. Na cara dura, ela abriu o vestido assim, apareceu tudo. Mas, cara, é um segundo. Eu falei, ó, chamou a mulher, falei, mulher, impõe a mão. Para nós, a diferença da vida e da morte, daquilo que nos desgoverna. Há coisas na nossa vida que nos desgovernam. Nós sabemos que não pode nem chegar junto para chegar junto, trocar ideia com aquele cara, que aquele cara vai pôr uma coisa não. Vai oferecer algo para mim que eu não vou ter capacidade de negar. Então, corta a amizade. Se essa mão te faz pecar, corta a mão. Ok? É uma questão de sobrevivência. Quarta geração, espírito de morte, sepulcro aberto que eu falei. Né? Levítico 18, 21, por favor. Mais um pouquinho só. Vocês podem me dar 15 minutos? Amém. Pode. Dá para ver? Eu vou falar me dar 15 minutos, mas é até comigo. Né? Não é ficar lá. Senão eu paro e continuo. Eu não tenho pressa. Mas eu queria que você terminava essa sessão, porque eu quero entrar em novas dinâmicas com vocês. Tá? Amém. Tá Já bom? perdeu 1 minuto. É verdade. Muitas sabem as suas palavras. Vamos lá. Levítico 18, 21. Quem pode ler para mim rapidinho? Lê essa versão aí. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque, a fim de não profanares o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Isso aí. Aí fala justamente de entregar seus filhos a Moloque. Como é que a gente entrega nossos filhos a Moloque hoje? Hoje, como é que eu entrego meu filho a Moloque hoje? Abandonando. Tá? Tem um jogo de futebol na televisão e o meu filho quer brincar. Se jogo de futebol, deixa o filho. Meu filho quer brincar comigo, mas meus amigos estão me chamando para trocar ideia.
Você está entendendo? O problema é claro quando ele vai saber, quando ele vai fazer amizade com os amigos dele E deixa você. e deixa você. Exatamente isso. Tá bom? Também essa questão de Moloque, né, falando agora um pouquinho mais detalhadamente sobre essas 4 gerações, tá? Eu falei sobre as 4 gerações, vou falar rapidinho sobre, um pouquinho mais aprofundado sobre essas 4 gerações. Voltando à primeira geração, que é a geração de somos feridos, da agressão, como é que isso acontece. Eu vou ler, é mais rápido assim, vou ler e faço uma apresentação aqui. Hoje se cultua de forma, se cultua hoje dessa forma o aborto, entregando seus filhos a eles mesmos, ao abandono. Tá? Crianças abusadas na infância tendem a perder o desenvolvimento emocional. Você pode ver uma das características de crianças que foram abusadas, elas se tornam assim, elas não se ligam, né? Tá na classe, presta atenção no filho de vocês. Tá? Agora que vale, eu não ia falar isso, mas me lembrei de uma cena. Criança, quando ela é abusada, ela não chama pelos pais. Porque o o abusador faz chantagem emocional. E a criança fica com vergonha, com medo. Para falar, se você contar o que eu estou fazendo com você, eu mato você, eu mato seus pais. Porque é assim, ó, o abuso sexual, um demônio nunca anda sozinho, um demônio sempre anda com o outro. Sexualidade com vício, vício anda junto com violência. Sempre o demônio anda de pata dada, anda de mão dada, anda de pata dada. Tá? O espírito de abuso, de estupro, anda com outro espírito chamado intimidação. Tá? Agora, como é que a gente percebe isso nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos? A criança começa a ficar apática, ela começa a se afastar. Por causa de culpa, por causa da opressão, por causa do ataque, do abuso, da humilhação. Tá? E uma outra coisa, fiquem de olho, chequem a vida dela, perguntem, falem, criem um ambiente de segurança para ela. E acima de tudo, acreditem nelas. Porque se ela fala que alguém está tocando ela, geralmente os pais não acreditam, os tios, não acreditam. E vai examinar. E bota esse camarada na cadeia. Aí faço das minhas palavras, das palavras do Google, pode ser minhas palavras. Não mercy. Esse cara na cadeia. Deixa na cadeia e tem uma chance. Tá bom? No segundo estágio, o espírito de religiosidade, abre para mim aí 2 Coríntios 4. Abre a sua apresentação. Para dar uma folga aí. Abre aí 2 Coríntios 4:4. Por favor. Nos quais o Deus, letra minúscula, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus, letra maiúscula. Amém. Então, você está num lugar, por exemplo, eu que sou professor, tá? Eu percebo na classe como é que está a divisão dos demônios. Eu sei. Eu sei onde está havendo credulidade, onde está havendo revelação, onde está havendo resistência. Onde o demônio está cegando. Sono. Tampa os ouvidos. Eu ensino, mas não ensino. Por quê? Porque a gente está quebrando estruturas. Tá? Satanás não quer que você esteja aqui, não é o plano dele que você esteja aqui. O plano dele é que você tivesse destruído, porque para ele você é um cavalo. Como diz lá na magia negra, lá na banda, que é cavalo. Deus te chama de filho. Satanás te chama de cavalo. Tá? O Deus desse século, uma característica, sua principal tarefa
é falsificar o caráter de Deus e os valores do reino. Tá? Você pode ver, fazem muitos filmes tentando denegrir a imagem de Cristo. Foi Maria Madalena e outras mulheres, como se fizessem favores sexuais para ele. Falam um monte de coisa a respeito de Jesus para denegrir a imagem. Tá? Não sei se vocês ficaram sabendo de um sistema aí, os caras vão fazer umas projeções de imagem no céu. Lá na França, né? Na França? Foi. Do trem lá. Dos anticristos. Na Você Suíça. sabe mais a fundo isso? Eu vi o Túnel de vídeo. São Gotardo, na Suíça. Então, vídeo, né? qual é a mensagem ali? Qual é a cerne da coisa, a raiz? É que eles conseguiram destruir a rocha, que no caso seria Cristo. Seria Cristo. Teve uma cerimônia toda com um monte de gente fantasiada de demônio, orixás. Ah, tá. Não, é uma outra coisa. É um aparelho que consegue projetar a imagem do céu. Sim, aí vai ser no final que vai subir esse dragão, que vai ser O trem. O trem O trem vai sair ele da vai. rocha, Aham. vai sair da rocha, que é Cristo, e Sim. vai projetar essa imagem que é a vinda de Cristo. Já tem no tá. YouTube esse vídeo, já tem no YouTube. Sim, Vai isso. sair no YouTube. Então, ou seja, justamente para falsificar, A porque na Bíblia. Bíblia diz que haverá sinais. Sinais e falsos. Então, para vocês terem uma ideia, eu passei um tempo lá em Jerusalém e eu tive o privilégio de ter um tempo assim de caminhada com um judeu cristão. Então, imagina, o cara, um judeu, a Bíblia dele é no original dos original, mano. Porque a nossa Bíblia, infelizmente, ela foi traduzida para o grego, do grego ela foi traduzido, ela foi para Roma, de Roma ela foi para a Grécia, da Grécia ela foi Inglês. para o alemão, ela foi sendo traduzida, tá? Modificada para o entendimento, segundo algumas Bíblias até tendenciosas. Então muitas coisas que chegam aqui estão um pouquinho, estão às vezes muito distantes do que é no original. Tá? E esse irmão que eu conheci lá, ele falou uma coisa assim para mim. Ele falou, ó, um dos motivos de nós judeus termos um pouco de dificuldade com Cristo Jesus é porque na época dos 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo, havia em Jerusalém pelo menos mais 500 homens com o nome Yoshua HaMashiach que faziam sinais e maravilhas. Porque Jerusalém é o centro do pessoal que quer fazer. E vocês sabem disso. Em Jerusalém, onde há acho que o maior hospital psiquiátrico do mundo fica em Jerusalém. Sabia? Você entra lá dentro, você tem que ser dado de Moisés, de Isaías, tem um cara que pira. Tem até uma doença, né? A síndrome de Jerusalém que causa isso daí na turma. Veja, traz profeta em Israel. Eu quando estive lá, esteve junto com a gente, caramba, o cara pastor numa igreja lá de Minas Gerais, o cara... Pô, a gente estava num grupo grande, né? Então nós fizemos uma excursão para 2 horas da manhã, chegamos no pé do monte, na cadeia do Ararat, para a gente subir a montanha lá onde entende que Moisés recebeu as tábuas, né? E estava um grupo de 100 e poucas pessoas, né? Pessoas de vários países, marcamos para subir ali. Por volta da meia-noite, 1h30 por causa da temperatura. Para dar tempo de você subir, fazer um culto lá e descer. Né? E nessa, a gente se preparando, tal. Como é 2 graus, então você está com uns capuzão ali, né? Num deserto você está cheio de capuz e tal. E o pessoal ali se preparando. Porque o caminho de subida é que você faz em fila indiana. Tá? Você tem que ficar serpenteando o negócio ali, assim, né? E vamos nos organizar. Então, como eu fui nessa época, eu fui sozinho, tá? Eu não fui com família, eu fui sozinho, então eu me pontifiquei no diaconato, que tinha senhoras ali que queriam subir também, pessoal com bagagem mais pesado, então eu ficava ali no serviço. Então o pessoal ia subindo e a gente subia e descia, sabe, fazendo uns paralelos aqui assim, né, para servir o pessoal, né. E esse pastor, ele viu que estava subindo e tal, de repente a pessoa fica meio estranha, né, o senhor não falava mais ninguém, aí o pessoal subindo, ele parava, ficava olhando assim, né. Aí tinha um irmão, que eu fiz amizade com ele lá,
cara é muito chapado. O cara é muito tirador de sarro também. Juntou os dois. Né? Cássio, você perto dele era um homem sério. Você tem uma ideia como o cara era chapado, mano. Você perto dele, você fica com vergonha, mano. O cara, imagina, pensa num cara chapado, tirador de sarro. É ele, tá? Aí estamos os dois juntos lá, tá, os dois estão fixos, ajudando o pessoal lá, né? Aí o cara fortão assim, né? Ó, tá. De repente, tu faz uma curva assim no monte, ficou uma pedra aqui, de repente esse cara do nada, gente, o cara sobe na pedra. Venham todos os irmãos à terra do Senhor, eu sou Moisés. Falei, ih, cara! Mano, eu olhei pra cara dele e falei, ferrou, mano. Eu falei, não, o cara do nada, o cara pirou na batatinha. Do nada, pirou. Aí chamamos a líder, né, que era a pastora Vanice Milhões. Vanice. Não tomou o remédio dele. Sai da frente, porque já tem o Moisés aí no teu lugar aí. Eu falei, ih, aconteceu, pô, vai lá embaixo dele. Aí o cara. Seu Carlito lá. Sabe a cara do cara, assim, sabe, a fúria, soltar o cajado, assim, pra abrir o negócio. Não, aí tem que tocar, ô Moisés, vem cá, vem cá, trocar uma ideia e tal. Tivemos que se fora de brincadeira. Tiveram que levar o cara, colocar nesse hospício, ligar pro Brasil, explicar a situação para a família. A família, você sabe que tem uma permissão especial urgente, no caso que se segue um passaporte de um dia para o outro, em casos urgentes, falecimento, você não passaporte está aqui. Né? E vieram buscar ele. E tem aquele aqui ainda. Um Henrique Cristo, né? Né? A gente televisão e falar da entrevista que ele é o filho do meu pai. Onde é que eu tava aí? Onde é que eu falei? 2 Coríntios 4:4? 4:4. Deus do século, nós já lemos isso aqui. Então, a primeira, né? A primeira tarefa é falsificar o caráter de Deus. A segunda tarefa, cegueira espiritual, casado com incredulidade. Tá? São as suas principais armas. Para cada tipo de pessoa, existe um tipo de demônio. Tá? O que faz homens religiosos, o que fez homens religiosos na época de Jesus, não reconheceram que Jesus estava ali. É interessante, eu estava falando com a Rosana sobre isso. Foi interessante, né? Quando nasce Jesus, quem vai visitar Jesus? Os 3 reis magos. Bartolomeu, Baltazar e Gaspar. E qual a igreja que eles eram, meu irmão? E qual Cultuavam as congregação? estrelas. Qual dom? Eles eram do Oriente, né? Eles eram magos. Os profetas, os sacerdotes não sabiam de Cristo. Porém, Deus Pai revelou a reis magos. Olha que Deus interessante. orientou ele pelas estrelas. Como é possível incrédulos da aliança ter uma visão de Deus, sendo que os próprios de Deus não têm a visão dele. Estão entendendo o que eu quero dizer? Olha só que coisa interessante. Pode acontecer de Deus revelar a respeito de si mesmo para os incrédulos, tá? Aqueles que ainda não foram salvos, e aqueles que são salvos não tem entendimento. Todo mundo aqui sabe, a Rosana, eu conheço a Rosana em 1977, conheço ela há 40 anos. Nós estamos juntos há 2 anos. E ela falou para mim, ela se converteu agora. Ela falou para mim, Deus me revelava você em sonho. É mesmo? É. E eu, teólogo, tenho dificuldade de entender isso. Falei, o que é isso? Deus mostrava você em sonho. Eu sabia que um dia você ia aparecer. Eu só não sabia quem era exatamente. Por quê? E foi interessante. Eu olhei para ela, nunca mais esqueci. E eu fui dançarino, conheci muitas pessoas. Fui casado, 26 anos. Mas sempre nas minhas situações de angústia, ela me vinha.
É interessante. Sempre que eu estava nas minhas maiores dificuldades, não eram das namoradas, eu nunca tive nada com ela. Ela passou um ano na minha classe, na 7ª série, em 1977. Nunca mais a vi, nunca mais a procurei, mas eu guardei um sentimento por ela que nem eu mesmo sabia. E mal sabia aí que 40 anos depois, e Deus me deu um sonho com 3 meses de convertido. E nesse sonho, no final desse sonho, Deus usa uma pessoa no sonho e me entrega 40 alianças de ouro. Eu com 3 meses de convertido, Deus me deu um sonho de como seria os próximos 50 anos da minha vida. Não sei por quê. A não ser pelo fato de tanta tribulação que eu tive que passar. Tantas decisões que eu tive que tomar. Eu parei de passar pelo vale da sombra da morte. Eu vi pessoas que andavam comigo morrerem e eu tive que tomar uma decisão. Tá? Isso aí depois a gente parou numa outra oportunidade. A religiosidade te impõe uma torturante rotina, porém desprovida de revelação e intimidade com Deus. Às vezes a gente tenta compensar a nossa ferida com atividade religiosa. Entendeu? Nós temos muita essa tendência. A gente tenta compensar as nossas fraquezas tentando utilizar os nossos dons. E Satanás quer mais que você faz isso mesmo. Porque o que acontece? O dom do Espírito revela o poder de Deus, não a presença de Deus. Quando nós nos relacionamos na obra de Deus, o que aparece em mim é o poder de Deus, não a presença. Porque o que transforma você, o que vai transformar vocês, não é o poder de Deus, é a presença de Deus. O poder de Deus só vai criar uma atmosfera. É por isso que a gente tem que ter um cuidado. Por exemplo, quando eu estava chegando ali, perto do passo dos teus cavalos ali, sabe, na minha cabeça eu tinha até chegar ali, eu tinha um pensamento que eu ia tocar uma música. Cheguei aqui, a unção tomou de uma tal maneira, eu acabei tocando outra coisa qualquer. Eu toquei uma outra coisa, porque não era aquilo que eu ia tocar. O que eu fiz? Eu fiz Salmo 90, cantar e o Senhor novo cante. Deus me deu esse dom de fazer músicas novas. Eu consigo fazer músicas novas com facilidade. Que eu gosto mais disso, de cantar um canto novo, não gosto de cantar música repetida. Porque eu quero retratar aquilo, eu quero estar vibrando o que Deus está querendo mostrar na terra. As pessoas que Deus está ministrando. Olha lá, tirar um Tá? negócio lá dentro. Água. Raízes da iniquidade, elas brotam. Tá? Raízes brotam. O que significa isso? Se qualquer atividade de inimigo que ficou na sua vida, que ela não foi cortada, ela vai brotar, ela vai aparecer. Em determinada época da sua vida ela vai aparecer. Tá bom? Então vai lá. E pior que ela faz bola bem aqui, né? Nada. Raiz de iniquidade brota. Terceiro, que é Baal-Zebub, que é o Senhor das moscas. 2 Reis, capítulo 1, versículo 6. Achou bem. 2 Reis 1,6. Abre lá para mim, por favor. Responderam eles: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe assim: diz o Senhor, não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom. Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Inclusive, essa busca, essa ligação, essa aliança com essas entidades. Tá? Então, por isso o ministério profético vem, a visão profética, a voz profética vem para nos desagregar isso.
para que tenhamos ao Senhor nosso Deus como nosso único e suficiente Salvador. Tá? Então, quando Deus fala assim, a terra prometida, tá? Onde que é a terra prometida de Deus para nós? É dentro de nós. Tá? Quando Deus fala a Abraão, Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para o lugar que eu te dou por herança, tá? Tinha Canaã mesmo, mas o que tinha a ver? Tem a ver conosco, dentro de nós. Dentro de nós que tem os filisteus, que tem o Eteu, que tem o Jebuseu. Numa oportunidade, a gente vai